Quando a gente fala de propósito, eu vou pedir ajuda de vocês, porque eu vou trazer uma fórmula matemática, vocês são contadores, são muito melhores do que eu em número. E aí a gente pode decidir que propósito é como alcançar um objetivo, alcançar um resultado, certo? Fórmula difícil, me ajudem, por favor, e se tiver errado, me falem. Resultado igual a 1 mais 2. Decisão mais ação. Certo? Ou seja, se eu não decidir e agir sem estratégia, eu tô indo para onde? Para qualquer lugar, lugar nenhum. Muito obrigado. Agora, se eu tomar várias decisões, sair do Summit aqui com um caderninho de decisão, vou fazer, vou entrar, vou implementar, ano que vem eu volto, pá, mas eu não agir, o que acontece? Porra nenhuma. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. E sendo tão simples assim, por que a gente trava? E eu vou falar sobre o que acontece no nosso cérebro quando nós temos que tomar uma decisão. Vamos lá. Os 3 S's de qualquer tomada de decisão. State, estado emocional. E a gente pode ter tanto estado emocional no curto prazo, como o dia de hoje, como uma sequência emocional que você vem vivendo ao longo da sua vida. A gente tem story, ou seja, a nossa história de vida, tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente sentiu, viveu e acredita. E nós temos a strategy, que é a nossa estratégia. Um exemplo simples é se eu falar, vamos pedir uma pizza hoje à noite, alguns vão ligar, alguns vão abrir o WhatsApp, alguns vão abrir o iFood. Alguns vão falar, pede aí pra mim, por favor. São estratégias diferentes para decisões muito simples. Quem dirá as estratégias ou decisões grandes. Então vamos começar falando sobre estado. Existe uma psicóloga americana, Amy Cuddy, aconselho muito um TED Talk que tá no YouTube, que ela estudou várias pessoas e colocava as pessoas nessa posição durante 2 minutos. Aumentava o nível de cortisol e as pessoas estavam menos propensas a tomar decisões que tinham algum tipo de risco. Depois ela pegava as mesmas pessoas, punha 2 minutos essas pessoas nessa mesma posição. O que acontecia? O cortisol baixava, homens, a testosterona subia, 2 minutos. E as pessoas estavam mais dispostas a tomar decisões. Vocês acham que lá atrás eu tava como? Chorando com o Otaviano, assim, ó. Mas tirando isso, era pra eu estar assim. Eu tava lá assim, aí ele mostra um vídeo, Aí eu falei, Anderson, eu vou entrar depois dele? Falei, porra, meu, obrigado. Falei, agora eu tenho que pular também, né? Mas por quê? Porque eu sei que eu controlo o meu estado emocional. Eu posso ter estratégias para, de fato, melhorar o meu estado. E eu pergunto para vocês, qual é a postura de vocês no escritório, nas reuniões, no processamento de vendas, nos Instagrams e YouTubes, quando vocês criam conteúdo? Vocês estão se empoderando conscientemente ou vocês estão se enfraquecendo? Érico, eu quero mais provas sobre a mudança do estado. Eu falo assim, vamos tentar imaginar como seria criar uma decisão significativa de muito risco nesse clima aqui, ó. Quem aqui acredita que nessa pegada dá para dobrar o faturamento esse ano? Dá para melhorar o engajamento da equipe? Dá para alcançar os resultados que vocês sonham, o propósito de vocês? Não, né? E olha que interessante. Quantos segundos? 5 segundos? 7 segundos? E agora? Quem quer bater faturamento esse ano? Quem acha que pode ter mais resultado esse ano? 5 segundos. Muda uma sensação interna ou não? Que música você escuta antes de ir para uma reunião, antes de chegar no escritório? O que você está fazendo da sua vida que está te ajudando ou, desculpa, te as decisões que você tinha que tomar? Isso está totalmente no nosso controle. E nós temos que ter essa consciência para mudar as decisões que nós tomamos. Eu tive uma exposição na segunda e terceira série, que era uma apresentação de inglês, texto decorado. E eu esqueci a do texto. Eu tremi, eu gaguejei e eu lembro dos meus amigos rindo. E vou falar uma verdade. Eu não sei se eles estavam de fato rindo. Porque o nosso cérebro cria memórias falsas. Tem coisas que você acredita que nunca aconteceram ou não aconteceram da forma que você acredita que aconteceram. Mas naquele momento, o meu cérebro travou. Eu não tinha recurso para falar o texto, recurso cognitivo. Eu não tinha recurso de força para pegar uma cadeira e jogar nos meus amiguinhos. Eu não podia sair correndo, minha perna nem tinha força para isso. Então eu fiquei lá, parado. E aí o que aconteceu no meu cérebro? Nosso cérebro é formado por redes sinápticas, conexões que acontecem o tempo inteiro. E sempre que a gente passa por uma experiência, o nosso cérebro vai associar a experiência a uma emoção. Naquele caso, o meu cérebro fala assim, Eric, se expor é um risco. Nunca mais faça isso. E durante muitos anos, toda oportunidade de falar em público, para mim, era incabível por esse motivo. Eu achava que eu ia me colocar num lugar que eu não tinha capacidade de sair. Eu não tinha recurso. Eric, mas isso é só para timidez? Não. Isso pode ser para timidez, isso pode ser para medo de tomar decisão, medo de arriscar, medo de se comprometer financeiramente, pessoas que brigavam com você. Toda situação que você passou, que de alguma forma teve uma carga emocional negativa, criou uma sinapse. E vocês têm que se perguntar o quanto essas experiências estão travando vocês
de tomar decisões que vão ser significativas para o negócio de vocês. O bom é que o nosso cérebro tem um negócio chamado neuroplasticidade. Significa o quê? Que conforme a gente vai reconstruindo hábitos, escolhas, decisões, aqueles em vermelho, aquelas sinapses, elas perdem força e se enfraquecem e novas sinapses crescem. Faz sentido? É que nem um músculo. Se eu treinar muito um braço, ele cresce. Se eu travar o outro, ele atrofia. O nosso cérebro tem o mesmo funcionamento. Então eu posso dizer assim, tudo que é difícil hoje emocionalmente pode se tornar fácil desde que se comece mesmo sendo difícil. Liderar, delegar, sair do operacional, tomar decisão, se posicionar, criar conteúdo para as redes sociais. E então, por exemplo, o que antes para mim era impensável, falar em público, hoje é uma oportunidade de contribuir um pouco. E se 1, 2, 5, 10 pessoas ou todas de alguma forma saírem com algum aprendizado, algum toque, alguma percepção, eu vou ter cumprido o meu propósito de hoje. Não é mais sobre passar vergonha, é sobre realizar uma coisa que eu acredito que vale a pena. E a empresa de vocês precisa de vocês. Vocês são o motor essencial da empresa. Ela não vai crescer por si só. Ela vai crescer a partir das decisões de vocês. Como eu só pude estar aqui hoje porque eu tomei inúmeras decisões que me permitiram expor gradualmente ao risco, até poder chegar aqui e nem tremer.